Cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Muito obrigada. E saúde as crianças com a paz do Senhor. Amém. Ixi, eu acho que foi baixo. Eu acho que dá para ser mais alto. Tanta criança bonita aqui, acho que dá para ser mais alto. A paz do Senhor, crianças. Amém. Quero ver se vocês estão atentos mesmo. Quem está triste, levanta a mão. Oi. Quem está feliz, levanta a mão. Vamos fazer um negócio mais bonito. Ó, se você está contente, bate palma. Se você está contente, bate palma. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bate palma. Se você está contente, dê um glória. Se você está contente, dê um glória. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê um glória. Se você está contente, fica em pé. Se você está contente, fique sentado. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, fica em pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, faça cosquinha no amigo. Se você está contente, faça cosquinha. Ó, volta aqui. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, fique sentado. Amém. Ó, a tia hoje trouxe uma história bem legal para vocês. A tia já falou que o tema é lá em Eclesiastes 3, versículos do 1 a 8. E o tema está escrito lá em cima, ó. Tempo de ser o quê? Criança. Tempo de ser o quê? Criança. Quem é criança aqui? E a igreja é criança também, eu sou criança também. Amém. Ó, e aí a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de abraçar. Quem gosta de abraço? É muito bom, né? Há tempo de plantar. Quem tem roça aqui? Quem é o pai que tem roça aqui que planta? Olha aí, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para muitas coisas. E a nossa vida, ela é medida pelo tempo, não é verdade? Cada parte da nossa vida, a gente tem várias fases. Quando a gente nasce, a gente é o quê? Bebê, né? Bem pequenininho. Vocês já nasceram andando? Não, né? Bem pequenininho, nasceram bebezinho. E aí não andava, nem falava, tudo dependia da mamãe e do papai, não é verdade? E eu tenho certeza que se vocês perguntarem a mamãe e o papai, eles sabem que dia, que hora vocês nasceram. Quem lembra aqui de quando era bebê? Vocês lembram? Muito bem! Mas aí vocês foram crescendo, aí começou a engatear, foi crescendo, depois já começou a falar, chamar pela mamãe, pelo papai, pedir pra comer, depois já começou a andar sozinho, aí já começou a tomar banho sozinho, fazer algumas coisas sozinho e começa a ir pra escola. Quem já vai pra escola? Isso, começa a aprender a ler. Quem já sabe ler aqui? Muito bem, vocês são muito inteligentes. E cada coisa tem um tempo. E a nossa vida, o tempo, ele é medido com o quê? Com o quê? Relógio. Com o quê? Relógio. Com um relógio. E esse relógio aqui, ele tá como? Feliz. Tá feliz, né? Isso mesmo. Então, através do relógio, a gente sabe para que é o tempo. Quando é 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, é hora de quê? De acordar, de tomar café, de ir para a escola. E quando é meio-dia, é hora de quê? De comer, de almoçar. E 19 horas da noite, à noite, é hora de vir para onde? Para a igreja, adorar o Senhor. Então, tudo que a gente vai
fazer, tem um tempo. Há um tempo para tudo. Inclusive na nossa vida, nós temos momentos para tudo. Então, vocês são o quê? Vocês são? Então, criança, pode viver igual adulto? Não. Criança, pode fazer coisa de adulto? Não. Pode assistir coisa que adulto assiste? Não. Pode tomar decisão que adulto toma? Não. Então, quando a gente é criança, a gente tem que aprender que tem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode fazer. Então, no nosso tempo de criança, o que é que a gente mais faz? O que é que vocês gostam de fazer? Brincar. Ser criança é muito bom. Então, quando a gente é criança, a gente não precisa adiantar as coisas, pensar como adulto, querer ser como adulto, porque a gente está no tempo de ser criança e há tempo para todas as coisas. E a gente tem que aproveitar cada fase da nossa vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor Jesus também, quando veio à Terra, ele veio adulto? Será? Veio não, né? Quando ele veio, a mamãe dele, a Maria, teve ele e ele nasceu um bebezinho, não foi? E ele foi crescendo, crescendo. E a Bíblia diz, foi lido o versículo, que Jesus ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Jesus crescia em quem? Em estatura, em sabedoria e em graça. Então nós também devemos seguir o exemplo de Cristo e aproveitar a nossa infância para crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Estatura é o quê? A gente cresce de tamanho, a gente não nasce bem pequenininho. Aí vai crescendo, começa assim pequenininha, depois vai ficando maiorzinha, até ficar bem grandona. Ou então não cresce, né? Tem gente que fica bem pequenininho, né? Mas a gente tem que aproveitar o tempo para crescer. E não só crescer no tamanho. Jesus também cresceu em sabedoria. E como será que a gente cresce em sabedoria? Orando. O que mais? Jejuando. Muito bem. O que mais? Chorando nos pés do Senhor. Muito bem. Quando a gente tem um problema, a gente tem que chorar para Jesus, não é? Para Jesus ouvir e nos socorrer. Porque é só Jesus que resolve o nosso problema. Muito bem. E o principal, para que a gente cresça em sabedoria, que fique bem inteligente, a gente tem que ler a palavra de Deus. A Bíblia vai nos ensinar como a gente viver uma infância feliz. Como a Bíblia vai dizer que nós temos que ser obedientes, que nós temos que obedecer aos nossos pais, ao Senhor Jesus, a tia que nos ensina na escola bíblica, lá na escola também. Então a gente tem que buscar na nossa infância aprender aquilo que nos faz bem, que nos edifica. Então a gente tem que buscar na palavra de Deus. E quando a gente ainda não sabe ler, pede para o pai, pede para a mãe ler e aprender mais do Senhor Jesus. Que quando a gente aprende da palavra de Deus, a nossa vida fica organizada e a gente fica feliz, igual esse relógio. Quando a gente organiza, a gente passa o nosso tempo aprendendo mais da palavra de Deus e buscando a Ele, a nossa vida é feliz, a nossa infância é feliz. Nós somos crianças felizes e cheias de Deus. E a Bíblia vai dizer também que Jesus crescia em graça. Jesus crescia em quê? Em graça, e ainda vai dizer em graça diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente vive em sabedoria, buscando a palavra, obedecendo a Deus, obedecendo aos pais, todo mundo acha bonito. Vocês sabiam que quando a gente obedece, a gente fica ainda mais bonito? Vocês já são lindos. Quem é lindo aqui? Sério, vocês são lindos, né? Eu também achei vocês muito lindos. Quando a gente vê, muitas crianças, muitos de vocês aqui cantaram, não foi? Leram a palavra. Isso mostra que vocês estão obedecendo a Deus.
que quando vocês obedecem, ficam mais bonitos. Todo mundo achou lindo, não foi, igreja? Foi lindo. Então, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente obedece à palavra de Deus, quando a nossa infância, o tempo da nossa infância, a gente vive buscando, fazendo a coisa certa, a gente fica feliz e os outros ainda ficam admirados com a gente, acham bonito. E aí todo mundo vai falar, ó, aquela criança é uma bênção, aquela criança serve ao Senhor. E nisso todos vocês vão ser felizes e os outros ainda vão ficar felizes por vocês. Só que aí, às vezes, tem gente que não quer aproveitar o tempo da maneira certa. E aí, quando o tempo ele não é aproveitado da maneira certa, quando a infância não é aproveitada da maneira certa, quando a gente quer mudar a coisa certa, mudar os planos de Deus pra gente, ó, é como se o relógio da nossa vida ficasse todo atrapalhado, ó, todo esculhambado. Esse relógio tá feliz? Não. Ele tá como? Tá triste. Então, quando a gente não segue a palavra de Deus, quando a gente não obedece, a nossa vida fica toda bagunçada. É como se o relógio ele mede o quê? A hora, né? Então é como se o relógio que mede a nossa vida, ele se descontrolasse tudo. Ficasse lelé da cuca. Não tem o relógio cuco? Pronto, é como se ficasse o relógio cuco, todo doidinho. Aí começa a tocar fora de hora, começa a fazer zoada, ou então ele para, fica todo assim, olha os olhos dele como estão, todo vez, tá vendo? Mas o que acontece que a nossa vida fica assim, que o relógio fica assim? Quando a gente não obedece à palavra de Deus, ou então, quando a gente faz alguma coisa errada. Tem 3 coisas. Quem aqui mexe no celular ou assiste TV? Assiste TV? Quando a gente usa a internet, usa o celular para coisa que não deve, quando a gente assiste coisa que não é legal, a nossa vida não vai bem. Porque a Bíblia vai nos dizer que a gente tem que ter cuidado com o que os nossos olhos veem. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente vai assistir. Criança pode estar assistindo qualquer coisa, qualquer filme? Criança assiste o quê? Desenho. Tem desenho da Bíblia, não tem? Tem música da Bíblia, não tem? A gente vai ouvir outra coisa? Então a gente tem que ouvir tudo aquilo que nos ensina o que é bom, o que é certo. Então a gente tem que ter cuidado. E também tem que ver o tempo. Quanto tempo a gente está perdendo fazendo isso? O que criança mais faz é o quê? Brincar. Então se a gente passar o dia todinho só no celular, só assistindo TV, vai dar tempo de brincar? Vai dar tempo de estudar? Criança não tem que estudar? Se estudar, vai ficar inteligente, vai conseguir um bom emprego, não é assim? Então a gente tem que organizar o nosso tempo e só ver aquilo que nos faz bem, porque os nossos olhos, eles só devem olhar para o que é bom. E a Bíblia vai dizer que a gente deve olhar para as coisas que são do alto. Lá no alto fica o quê? O céu. Quem está lá no céu é Jesus. Então a gente tem que olhar para as coisas que são de Deus. Muito bem. E se a gente não fizer isso, a gente vai ficar como? Vai ficar lelé também. Vai ficar lelé e vai ficar triste, igual o relógio. Então a gente tem que assistir, que ver só coisas boas. Outra coisa que faz com que a gente fique triste, fique com a vida toda desorganizada, igual o relógio lelé, é os sentimentos. Criança também tem sentimento, não tem? Criança não é feliz, mas criança também não fica triste. Às vezes bate uma raivinha, bate. E diga a verdade, bate uma raivinha. Eita, rapaz. Mas a gente pode ficar com raiva e triste muito tempo? Não, né? A gente pode ficar de mal do coleguinha? Não, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos.
E toda vez que a gente estiver sentindo algo, que a gente estiver triste, ou que a gente estiver com raiva, a gente procura o papai, a mamãe, a titia, o pastor e conversa com ele, para que eles possam nos dizer palavras que nos ajudem, que nos ensinem a passar por aquilo, porque a gente não pode viver com raiva. E quando a gente estiver triste, estiver decepcionado, a gente tem que buscar em orar para falar com quem? Com Deus. A oração é quando a gente conversa com Deus. E não precisa conversar, falar palavras difíceis, não. A gente conversa com Deus como quem conversa com um amigo. Jesus é o nosso amigo. E para que a nossa vida, ela não desande, ela não seja ruim, a gente tem que falar com Deus ou com alguém que nos ajude. Porque é bom viver com sentimento ruim? É bom chorar? Não. Então a gente tem que buscar ter o nosso tempo sempre em oração. Sempre buscar sentimentos bons, porque sentimentos ruins não vão nos deixar bem e a gente vai ficar triste, o nosso relógio vai ficar lelé. E outra coisa, a gente já falou que Jesus ele cresceu em sabedoria. Ele cresceu em quê? Sabedoria. E a Bíblia vai dizer que tinha um homem que ele construiu sua casa na rocha, numa pedra. E aí, quando a casa é construída na pedra, na rocha, ela fica firme, né? Será que se vier uma chuva, ela cai? Não, por quê? Porque ela está na rocha. Agora também tinha um homem que construiu a sua casa na areia. E aí, quando a casa é construída na areia e vem a chuva, vem a tempestade, o que é que acontece? A casa cai, né? E aí a gente quer a casa caída? Sabe o que é a rocha que faz a casa ficar em pé? Quem sabe o que é? Jesus, é Jesus. E para que a gente tenha a nossa casa edificada na rocha, a gente tem que buscar Cristo na palavra. Então, a nossa vida, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar se Jesus está te agradando daquilo que a gente faz. E buscar sempre fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E sabe qual é o tempo mais importante? O melhor tempo, qual é? Será que é a infância? Será que é quando é adulto? Ou será quando é velhinho? O melhor tempo, sabe qual é? O agora. É o hoje. Então, o que quer dizer? Nós temos que aproveitar, que viver bem o agora, o hoje. Porque amanhã a gente sabe o que, é que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer semana que vem? Não sabe, né? Então a gente tem que viver o agora. E pra gente viver bem, agora o tempo da gente é o quê? O tempo de ser criança. E para nós sermos crianças felizes, crianças abençoadas, crianças alegres, nós temos que ser obedientes. E nós temos que viver o que Deus quer que a gente viva. Viver segundo a palavra. Vocês querem viver como? Como um relógio feliz ou como um relógio triste? Como um relógio feliz, não é? Mas a Bíblia também vai dizer uma coisa, que para que a gente entre no reino de Deus, para que a gente vá para o céu, a gente tem que ser como criança. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Rapaz, eu não ouvi não, parece que vocês não querem ir para o céu não. Quem quer ir para o céu? Ah, sim, muito bem. E será que a gente vai para o céu com a vida toda bagunçada igual o relógio Lelé? Será que a gente vai para o céu se a gente for desobediente? Será que a gente vai para o céu se a gente, sendo criança, a gente quer ser igual adulto? Para a gente ir para o céu, a gente tem que viver o tempo de como Deus determinou.
Então, se nós somos crianças, mesmo pequenininhos, devemos buscar o Senhor, aprender da palavra dele, viver como criança e obedecer. E todos nós, não só as crianças, mas também a igreja, sempre deve ter no coração o espírito de criança. Porque a criança é feliz, a criança é obediente, é humilde. A criança pode brigar com o coleguinha, né? Mas 2 segundos já estão brincando os dois juntos de novo, né? Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que buscar na palavra de Deus. A gente tem que ter nossa casa igual o homem que construiu na rocha ou na areia? Na rocha, muito bem. Então, no nosso tempo, na nossa vida, na infância, a gente tem sempre que lembrar que como criança, a gente tem que imitar Jesus, como Jesus foi. Crescer no tamanho, que mais? Na sabedoria e na graça, porque aí nós vamos viver uma vida feliz com quem? Com Jesus. E quando a gente vive assim, obedientes e felizes, as outras crianças que talvez tenham uma vida triste, que talvez estão tristes, acontecendo alguma coisa, a gente vai chamar a atenção delas. E aí, a Bíblia também vai dizer que a gente tem que falar todo mundo sobre a palavra de Deus. E tem uma musiquinha que diz bem assim, que quando a gente ouve uma notícia muito boa, a gente precisa contar para os outros. E a melhor notícia que vocês ouvem é que Jesus é bom, Jesus é o Senhor, que Ele morreu numa cruz para nos salvar. E então nós temos que obedecer a Ele para ter uma vida feliz. Então, quem quer compartilhar com outras crianças, com todo mundo, para que eles também tenham uma vida feliz? Não é bom que todos os seus amigos, todos os seus colegas também vivam felizes? Então, vocês têm que falar de Cristo para elas. E como vocês aprenderam que tem que obedecer e aprender da paz para ser feliz, vocês também vão contar para os outros, para os seus colegas, seus amigos isso, para que eles também vivam uma vida feliz e aproveitem o tempo de ser criança. Então, quem aprendeu? Vamos repetir para não esquecer. Nós vamos crescer no tamanho, na sabedoria e vamos guardar para a gente? Vamos dizer para todo mundo, né? Então, quem quer ter uma vida feliz? Quem quer ser igual ao relógio feliz? Então, vamos sempre aprender da palavra de Deus e obedecer, porque sempre que a gente obedece, tem sempre o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? 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 Amém. Quem entendeu? Vão falar para os outros? Muito bem. Então, é tempo de ser criança, e no tempo de ser criança, é tempo de buscar o Senhor, de obedecer ao Senhor para ter uma vida feliz. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.